tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou Luiz Eduardo Mergulhão, diretor da Associação Cultural José Martí, de Solidariedade ao Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez, contribuindo com o Cotidiano News, do qual eu faço parte, essa tentativa de levar uma nova visão, uma outra visão da América Latina para todos nós aqui do Brasil, e que não para outros países também na América Latina, né? Hoje, na quinta-feira, quinta-feira passada fizemos o nosso giro pela América Latina e prometemos trazer aqui dois companheiros ligados às lutas do povo nicaragüense. A Nicarágua é sempre um país, para nós, referência em função da Revolução Sandinista. É um país que é muito combatido pela mídia aqui brasileira e nós temos a missão, enquanto essa perspectiva que nós temos de construir uma pátria unida, construir uma América unida, de construir uma outra visão de América Latina, nós temos a obrigação de trazer o outro lado da notícia, o outro lado da situação. E por isso nós resolvemos, logo depois da quinta-feira passada, quando nós falamos da eleição na Nicarágua, resolvemos aqui trazer dois companheiros, né, que são o Jorge Capelán e Manuel Espinosa. Todos dois eles são membros, né, do CREI, ou seja, Centro Regional de Estudos Interamericanos. O Manuel Espinosa é especialista em relações internacionais, formado pelo Instituto Moscovita de Relações Internacionais. E o Jorge também é analista do CREI, e eles vão bater um papo com a gente sobre essa questão da América Latina. Nós vamos aguardar aqui também o companheiro Pedro, que já deve estar entrando, que é meu camarada, nosso camarada aqui. Então, eu creio que a gente vai aproveitar bastante essa entrevista. Essa entrevista não é gravada, mas ela é passada em outros momentos. Então, quem está nos ouvindo, gostaria que ativasse aqui o sininho, colocasse o gostei, compartilhasse e visse, ouvir hoje, veja amanhã, veja de tarde, veja de manhã, veja à noite, veja no sábado, no domingo, veja até no Jogo do Brasil, se quiser. Mas o que importa é que a gente contribua com essa visão aqui de América Latina. Bom, eu vou iniciar a conversa com os dois, tanto com o Jorge como com o Manuel, fazendo uma pergunta para os dois. A pergunta é a seguinte: queria que os dois, rapidamente, se possível, claro, hiciessem um histórico sobre a presença do imperialismo em Nicarágua e os principais contenidos da Revolução Sandinista. ¿Cierto? Empiece quien quiera. Bien, muy buenas noches. Buenas noches, estimado amigo, estimado hermano de Brasil. Un saludo fraterno y caluroso de Nicaragua, la Nicaragua sandinista, la Nicaragua del general de hombres libres, Augusto César Sandino. Bien, mira, como nosotros sabemos, la doctrina de política exterior, conocida como doctrina Monroe, promulgada en 1823, marca una pauta para la conducta norteamericana hacia todo el continente. Esa doctrina que decía que ninguna fuerza allende al Atlántico debía de ocupar posiciones relevantes en nuestro continente, hasta hoy día tiene una vigencia enorme. Nicaragua, por su posición geográfica, ha ocupado una posición, un lugar muy importante en ese colorario doctrinario norteamericano. Ya desde 1848, los norteamericanos comienzan a establecer normativas para que Nicaragua no pueda construir un canal interoceánico en nuestro país. Y si ustedes se fijan en la correspondencia diplomática entre sus emisarios ubicados en Centroamérica en aquel entonces con el Departamento de Estado, claramente se establece que ninguna potencia como Alemania, Inglaterra o Francia, ninguna potencia europea pueden ni deben construir un canal aquí. Es por eso que posteriormente, en la década de los 50, vamos a ver la presencia enorme del filibusterismo yanqui, ¿verdad? La cual
viene de una manera descarada a posicionarse sobre todo el país. Inclusive las fuerzas yanquis dirigidas por William Walker, un falanguista, ¿verdad? Un geófago con ambiciones geófagas, asesina a dirigentes de los partidos políticos y liberales para él postularse como presidente. Y los Estados Unidos inmediatamente lo reconocen como tal. Sustituye el idioma, el español por el inglés, inclusive lo quiere implantar. Lógicamente hay una reacción regional centroamericana que hace frente a esta aventura imperialista, y en una guerra regional, ¿verdad? Son destruidas esas fuerzas imperialistas norteamericanas y William Walker fue finalmente fusilado en la ciudad de Trujillo, en Honduras. Pero después de esa aventura, Nicaragua sufrió dos intervenciones a inicios del siglo pasado. Intervenciones militares de los marines yanquis. Aquí se dan el lujo de escoger quién iba a ser el gobernante nicaragüense. Los marines yanquis, las tropas marines yanquis, contaban los votos en las elecciones que ellos hacían. Como todos sabemos, conocemos la lucha heroica del general Augusto César Sandino, encabeza una guerra antiimperialista y logra que en el año 34 los marines salgan corriendo de Nicaragua, pero eso lógicamente el imperialismo norteamericano no lo va a permitir y encarga al jefe de la Guardia Nacional, al primero de los Somoza, que tras de una negociación abierta, ¿verdad?, y la inmensa voluntad de paz que tenía el general Sandino, tras esa reunión es capturado y es fusilado en una noche oscura en las inmediaciones de la ciudad de Managua. Y así como se instala la dictadura somocista, una dictadura sangrienta de carácter militar que nosotros conocimos en toda la década de los 50, los 60, los 70 en América Latina. Y Nicaragua vivió por 45 años esa dinastía somocista impuesta por los norteamericanos, y fue el pueblo organizado bajo la bandera del Frente Sandinista que logró su liberación el 19 de julio de 1979. Pero lógicamente el imperialismo yanqui no puede permitirse que los pueblos sean libres ni que sueñen en ser libres. Entonces, con la excusa del avance y la expansión del comunismo, la administración Reagan, a pocas semanas, y la misma administración Carter y después la administración Reagan, a pocas semanas del triunfo revolucionario, comenzaron a generar actividades contrarrevolucionarias con la joven revolución sandinista, donde el papel de la CIA, ¿verdad?, fue muy clave para dirigir lo que se conocería el conflicto de baja intensidad. Ellos dirigieron un proyecto mercenario conocido como el Proyecto Contra, ¿verdad?, ayudado primeramente por Argentina, y luego, tras el desprecio mostrado por los norteamericanos a los argentinos durante la guerra de las Malvinas, pues prácticamente los argentinos resentidos se salen del proyecto contrarrevolucionario de la CIA, y la CIA queda dirigiendo toda la guerra contra el Frente Sandinista, contra el pueblo de Nicaragua, por toda la década de los 80. Esta guerra sangrienta lógicamente quedó demostrada en el fallo de junio del 86 por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde al evaluar algunos daños, no vidas humanas, ¿verdad?, algunos daños en la infraestructura económica, como la voladura de varios tanques de petróleo en varios puertos o el minado de los puertos de Nicaragua, pues la Corte Internacional de Justicia Haya estableció una suma de $17.000 millones
que el gobierno norteamericano debía de pagar. Posteriormente, la administración Reagan, aún con eso, incrementó su accionar contrarrevolucionario, su accionar clandestino, hasta que en su obsesión por destruir a la revolución sandinista, cayó en ilícito, desobediendo las cláusulas del Congreso norteamericano, en su intento de seguir financiando a la contrarrevolución vía el tráfico de drogas desde Colombia al mercado norteamericano, o el intercambio de armas iraní por unos rehenes, ¿verdad? Y también parte económico de ese intercambio, pues también era para financiar a la contrarrevolución, cuando el Congreso había establecido que no podía seguirse financiando a una fuerza de ese tipo en función de destruir a un gobierno legítimo como el Frente Sandinista. Ya en 1990, tras 10 años de desgaste de esa guerra sangrienta, el Frente Sandinista, el pueblo nicaragüense, no perdió la guerra ni la guerra clandestina. El final de la contra ya estaba establecido. Sin embargo, hay una situación internacional, como es la caída del bloque socialista, el derrumbe de la Unión Soviética, y se pierden las elecciones en 1990, y el Frente Sandinista, en su vocación democrática, en su vocación de paz, entrega el gobierno a una fuerza política denominada UNO, ¿verdad? Y a partir de 1990 suceden 3 gobiernos, ¿verdad?, de corte liberal, pero lo más corruptos posible, que a pesar de que habíamos tenido 45 años de dictadura somocista, 2 terremotos, 10 años de guerra sangrienta contra la administración Reagan, esos demócratas que llegaron al poder persiguieron al Estado como la gallinita de los huevos de oro y la saquearon. Y las acciones más corruptas empobrecieron de una manera más dantesca a este pueblo, hasta que en el 2007 el Frente Sandinista retorna al poder a la cabeza del comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Y que a partir de ahí se ha ido no solo mejorando, ¿verdad?, sino ha sido todo un milagro económico producido por la voluntad férrea del pueblo en conjunto, en unión con su dirigencia política, el Frente Sandinista, y hasta hoy día pues se mantiene en el poder. Un corte que se hizo en el 2018, un intento que de nuevo las agencias de financiamiento y de desestabilización como la NET, el IRI, el NRI, ¿verdad?, la USA, que financian a toda una inmensa red de ONG en función de crear una supuesta sociedad civil, intentaron un golpe fallido de Estado en eso que ellos suelen llamarle las revoluciones de color, ¿verdad? Y también fracasaron en su intento. El pueblo tomó las calles, y a pesar de que el golpe a la economía nacional fue enorme en ese año, nuevamente nos hemos sentado en los carriles del progreso y el bienestar económico que a diario se ve en nuestro pueblo. De tal manera que nuestra lucha no es de un día, nuestra lucha lleva siglos, pero tiene bastantes resultados históricos de victoria que a medida del transcurso de este programa vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias, esa sería mi introducción. Graças, Manuel. Estamos aqui com a presença do Pedro, nosso amigo Pedro César Batista, camarada que também colabora com o Cotidiano. E eu acho que a gente podia fazer da seguinte maneira. Manuel contestou na pergunta, agora Pedro hace na pergunta para Jorge. E em meio dessa contestação, tu hablas o que quieras também acerca das perguntas. Tá bem? Pedro, contigo. Para Jorge. Buenas noites, companheiros. Pido desculpa por solamente ter chegado a hora. Que estava em la tarefa de la lucha del pueblo brasileño acá no Brasil, na reunião que se encerrou
findou ahorita e acabo de chegar para nosso lugar. Muitas graças por ter aceito a invitação e acá conosco outros abraço sobre a gloriosa Revolução Sandinista. Eu queria, Roger, como nós habló o processo histórico de la lucha del pueblo nicaragüense, eu estive em Nicarágua na tomada de possessão de presidente Daniel Ortega e vice-presidente Rosário Murillo em 10 de janeiro. E pude tomar conhecimento detalhado sobre as ações organizadas dentro da Embaixada dos Estados Unidos da América para também fazer a sabotagem sobre as eleições de 2021, que reelegeu o governo de Nicarágua. E também agora, nas eleições municipais, que foi uma grande vitória, quando o povo nicaragüense, de forma uníssona, de forma unitária, elegeu a Frente Sandinista em todas as cidades do país. Eu queria que você falasse, Roger, sobre as ações e os métodos que o imperialismo utiliza dentro de Nicarágua para sabotar a revolução. Manuel já falou sobre os contras do período de anos 70, 80, sobre 2018, e como é que eles agem neste momento e depois de 2018 hasta agora, para tentar ser a conspiração, a sabotagem contra a vontade do povo de Nicarágua. Muito bem, eu vou tentar de falar um pouco de portunhol. Eu falo um pouco de galego. Espero que me vão entender. Eu também portunhol. Bem, a estratégia dos Estados Unidos contra Nicarágua é permanente. Não se trata de uma estratégia desenhada somente depois do retorno ao poder do Frente Sandinista em 2007. Isso ha existido sempre. Tem que pensar que William Walker, quando ele vino a Nicarágua em 1856, ele vinha com um discurso muito parecido aos demócratas dos Estados Unidos hoje. Ele disse que ele vinha a civilizar o povo nicaragüense. Mas a civilização era a escravização do povo. Quando depois todo o tempo, os Estados Unidos han praticado o injerencismo nos assuntos internos da nação nicaragüense. Eles vieram ao princípio do século XX, eles contavam os votos, eles diziam quem havia ganhado. Depois, quando eles não puderam controlar o país, com a resistência armada do general Sandino, um exército de povos originários de Nicarágua, os Estados Unidos decidiram que o general Somoza devia assassinar a Sandino e instauraram uma horrível ditadura em Nicarágua. Nicarágua não ficou jamais um país verdadeiramente independente.
Depois do triunfo do FTLE, No lo llevan ahora. Manuel, ¿puede apagar el micrófono? Somente depois do triunfo do Frente Sandinista, em 1979, se pode começar a falar de uma nação nicaragüense. Antes disso, Nicarágua não tinha uma polícia ou um exército, tinha uma constabulária, um corpo armado pelas ordens dos Estados Unidos. Nicarágua era como uma fazenda dos Estados Unidos administrada por um ditador muito criminal. Isso era Nicarágua. Para livrar-se disso, isso era democracia para os Estados Unidos. Para poder conquistar uma verdadeira democracia, o povo nicaragüense teve que se armar e teve que se enfrentar diretamente, quase diretamente aos Estados Unidos. Somos os representantes dos Estados Unidos em Nicarágua. E isso, eu devo dizer, isso era intervenção nos assuntos internos do país. Você pode revisar os documentos da Wikileaks, os cables diplomáticos de Wikileaks, num sítio web que se chama The Vault. Eles têm miles e miles de comunicações diplomáticas nas embaixadas dos Estados Unidos, o Departamento de Estado. Os políticos conservadores que faziam uma oposição à ditadura, mas dentro do sistema, dentro da hegemonia dos Estados Unidos, porque a ditadura não era somente liberal, era três judiciais liberais e duas conservadores. Eram 51 diputados liberais, 49 conservadores. É um sistema veramente oligárquico. E o que aconteceu nos anos 70, quando a Guardia Nacional de Somoza assassinava os combatentes sandinistas, os torturava, né? Daniel Ortega, comandante Daniel Ortega, foi preso 7 anos. 7 anos nas cárceles de Somoza. Quando essas coisas aconteciam, a embaixada voltava a mirar para outro lado. Mas, se a mais mínima coisa acontecia, um conservador, eles faziam reuniões, falavam como a ditadura, intercediam por essas pessoas. Tenho um exemplo dos dias finais da luta contra Somoza, quando um dos políticos conservadores teve uma reunião com o political officer, oficial político da embaixada dos Estados Unidos. Ele disse: os sandinistas vão ganhar. Tá? Todo mundo busca como se fazer membro do Frente Sandinista, porque eles são quem vão tomar poder amanhã. O que pensam vocês? Perguntava este político. O que pensam vocês? Devo meter-me no Frente Sandinista? Também eu? Sim, dijeron. Você tem que entrar no Frente Sandinista. Este político, 40 anos depois, foi candidato à presidência, tá? Na oposição ao Frente Sandinista. Tá?
Ele foi Edmundo Jarquín. Ele foi dos líderes desta fracção social-demócrata, tá? Que se formou dentro do Frente Sandinista depois da derrota eleitoral de 1990, tá? Que foi totalmente dependente da embaixada dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma intervenção permanente. Nós hemos tenido em Nicarágua 2 eleições completamente livres de esse tipo de intervenção. A eleição do novembro de 2021 e a eleição do novembro de 2022. Tá? Essas são as 2 eleições que han sido verdadeiramente livres, né? Porque todos os conspiradores estavam na cárcel. Que foi coisas que eles han feito contra o povo nicaragüense. Manuel ha falado da guerra de baixa intensidade. Baixa intensidade não é uma guerra de baixa intensidade pelos povos que são objeto dessa guerra. Nicarágua era como a Síria hoje, no século XXI. Se uno conta as diferenças de população, a quantidade de mortos, se pode comparar. Foi muito terrível pelo povo nicaragüense. Pero não era só uma coisa que tinha que ver com guerra, com soldados, coisas netamente militares. Tinha muito que ver com propaganda, desinformação, falar coisas horríveis sobre Nicarágua, nosotros no estrangeiro. Todas essas coisas são parte da política dos Estados Unidos. E que foi o que fizeram depois de 1990, quando FSLN perdeu as eleições. O FSLN perdeu as eleições porque o povo se cansou de tanta guerra. Os Estados Unidos disseram: se vocês votam por nossa candidata, Doña Violeta de Chamorro, as sanções vão parar. A guerra vai parar. E muita gente creu isso, mas incrível, verdadeiramente incrível. FSLN perdeu as eleições, mas nadie saiu às ruas a celebrar essa noite. Nadie. Isso diz muito de que classe de vitória o Império obtuvo em 1990. Mas, durante o neoliberalismo, todos esses rumores, essas coisas tão horríveis que han dicho sobre o comandante Daniel Ortega, ¿no? Toda uma indústria de arrependimento pela revolução, ¿no? Foi apoiada e instigada pelos Estados Unidos. Eu tenho material da USA de 1995, uma avaliação que eles fizeram, onde se pode ver que eles diziam nós somente hemos financiado as organizações sociais da direita na Nicarágua. Isso não nos ajuda muito. Temos que começar a financiar sandinistas também, para
para hacer influencia, para dividir o sandinismo. En 1994, este grupo dos renovadores sandinistas, mal llamados renovadores sandinistas, muchos de ellos eran ambasadores, parlamentarios, habían sido ministros, todo eso. Ellos decían, no podemos ganar a los Estados Unidos. Tenemos que aceptar o neoliberalismo, tenemos que aceptar trabajar como mercado con una democracia liberal, ¿no? Tenemos que hacer todo eso que les dicen, tenemos que trabajar como NGOs. Ese grupo renovador sandinista solamente tuvo un apoyo minoritario, muy minoritario, no partido. Ellos perdieron el Congreso de 1994. Ellos perdieron el Congreso. Perdieron el Congreso, tal vez como un apoyo de 4%, una cosa así. Pero ellos tenían mucho poder. Usaron todos sus lugares, todos sus asientos en el Parlamento, ¿no? Para trabajar como liberales, ¿no? Y tentar de aprobar leyes en contra de los intereses de las personas que votaron por ellos, ¿no? Transfugismo total. Muchas NGO progresistas recibieron mucho dinero de la Unión Europea, de los Estados Unidos. ¿No? Eu recuerdo una embajadora de Suecia, Eva Zetterberg, que todas las semanas era entrevistada en la TV, o ella siempre falaba contra Daniel Ortega o contra el FCLN. No importa qué tema, ¿no? El ángulo era siempre contra FCLN. Esta señora fue entrevistada, creo que fue en 2006. Ella fue entrevistada por un camarada de una página web que se llama Tortilla con Sal. Él le preguntó, ¿por qué ella todo el tiempo se inmiscuía en los asuntos internos de Nicaragua? Él dijo, mas o que acontece es que los nicaragüenses no son capaces de manejar sus propios asuntos. Ese es el colonialismo metido que les tienen. Después, cuando el Frente Sandinista retornó al poder, tuvimos dos embajadores que eran muy agresivos, George Callahan, Moreno Dom. George Callahan era uno de ellos. No duraron mucho tiempo. Obama mandó Laura Dogu, que hoy es embajador en Honduras. Los hermanos hondureños tienen que tener mucho cuidado con esta mujer, porque él vino a Nicaragua en 2014, tenía una
uma retórica muito diferente dos outros embaixadores. Ele apareceu como uma pessoa pragmática, mas por debaixo da mesa, ela durante vários anos conspirou para organizar o golpe de 2018. Jorge. Lo que quería decir era que la intervención es permanente, la injerencia es permanente. No es una cosa que la hicieron en 2 meses. ¿Ya? Claro. Gracias. Mira, uma coisa importante que falava com Jorge, Manuel e Pedro, é que minha adolescência começou na política falando de Revolução Sandinista, em 1979, e com o periódico chamado Barricada Internacional. Então, a Revolução Sandinista tem uma importância muito grande para nós brasileiros, as lutas populares em final da década de 70. Então, a revolução sempre ha sido uma referência para nós até hoje. Então, eu queria profundizar um pouquinho mais, Jorge, com Manuel Espinosa, aquilo que tu falaste, que eu creio que é fundamental, porque acá nós sempre somos bombardeados por todos os canais de televisão, rádios, periódicos, de que Daniel Ortega é um ditador, e de que Daniel Ortega estaria prendendo monjas, prendendo padres e também encarcerando os líderes sandinistas. Então, eu queria perguntar a Manuel um pouquinho mais sobre isso. Qual é a origem das divergências com tradicionais quadros sandinistas? Como se deu, como ha sido essa desavença, essa discordância? E que peça isso hoje para a vida da frente sandinista? Ok, mira. Companheiros, permita-me, Manuel e Mergulhão, só quero solamente fazer uma saudação ao companheiro Simão Bolívar Gonzalez, que de Caracas está acompanhando nós outros e pelo YouTube, e eis uma saudação a todos que estão aqui. Então, graças, Simão Bolívar Gonzalez, juntos com o povo bolivariano também de Venezuela. Palavras tuas, Manuel, desculpa. Okay. Sí, bien, mira, solo quería contestar también parte de la pregunta que había hecho Pedro sobre el carácter de la financiación y de la desestabilización. Miren, los pueblos tienen que comprender que la política exterior norteamericana, esa política exterior capitalista, se dirige por matrices ya establecidas que están integradas de un sinnúmero de modalidades operacionales que van a dirigir pues, las 16 agencias que constituyen la comunidad de inteligencia norteamericana. Si ustedes ven, podemos en grandes periodos aglutinar operaciones clandestinas criminales como la Operación Cóndor, para no solo la parte del sur de Latinoamérica, ¿verdad? Donde la persecución, el asesinato, el arresto, la tortura, el encarcelamiento de miles de dirigentes de izquierda se llevaron al lugar. Esa misma Operación Cóndor, en una modalidad diferente, es parte de lo que se vivió en Centroamérica, ¿verdad? Con dictaduras militares como la de Somoza, que el Frente Sandinista, encabezando la lucha del pueblo nicaragüense, logró destruir. Y después esa modalidad de guerra contrarrevolucionaria, mercenaria, proxy, utilizando a otros para desestabilizar gobiernos, ¿verdad? Es una forma de guerra que se dio en ese conflicto tipificado por ellos de baja intensidad, ¿verdad? Porque no eran los marines yanquis los que intervenían con la 82ª División Aerotransportada, sino era con el uso de los contras, ¿verdad? Que habían sido exguardias de la dictadura somocista. Después hay otra modalidad. A principios y mitad de la década de los 80, la creación global
y subrayo global, de organizaciones no gubernamentales que poco a poco sean parte del tejido de poder gubernamental y que en determinado momento puedan sustituir al gobierno que ellos quieran modificar. Entonces, ya en los 90, esta red de ONG se fue solidificando de tal manera que tenían una incidencia enorme en la política nacional, en la economía nacional, por la cantidad de financiamiento que recibían de las agencias norteamericanas, que eso es un claro intervencionismo en los asuntos políticos de cualquier pueblo. Este tipo de ONG deben de ser suprimidas. Y luego, cuando el gobierno sandinista retorna en el 2007, la Central de Inteligencia más el resto de agencias de financiamiento ponen en función a toda esa red de ONG, a toda esa sociedad civil que ellos habían durante casi 2 décadas construido, o más de 2 décadas contribuido, con millones de dólares, para destronar, derrocar al gobierno sandinista, ¿verdad? Legalmente electo. Son modalidades que las implementan tanto y en El Salvador, y en Honduras, y en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pero como la lucha aquí ha sido permanente y frontal, tanto contra la quinta columna de nicaragüenses que apoyan la política exterior norteamericana, o lo que es peor, las sextas columnas de nicaragüenses que no les importa ningún tipo de apego nacional, ni soberanía, ni tienen amor patriótico, simplemente la sed de enriquecimiento, ¿verdad? Y sobre todo de ese financiamiento que proviene de los norteamericanos, pero además de eso, contra las políticas de los norteamericanos, es que el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? El pueblo de Nicaragua mantiene una visión de partido, de la importancia de un partido, de la visión de un partido, perdón, como necesidad para el desarrollo de la sociedad y la necesidad también de destruir, erradicar del poder político a toda esa quinta y sexta columna pro-norteamericana. Entonces, eso para contestar la pregunta que estaba ahí anterior de Pedro. Y ¿qué sucede? En el marco de esos planes de desestabilización, de lo que ellos denominan eufemísticamente cambio de régimen, ¿verdad? Utilizan todo un sinnúmero de recursos de tipología de guerra, la guerra híbrida, la guerra informativa, la guerra de prestigio, la guerra de desinformación, la guerra mediática. Conocemos que el oligopolio mediático global está en las manos del capitalismo, está en las manos del imperialismo. Y tal como decía Goebbels, una mentira repetida 1000 veces, pues será verdad. No sé qué le pasó. No lo veo. Estamos ouvindo. Segue hablando que estamos ouvindo. Entonces, sí. Entonces, para los norteamericanos, aquí hay 3 grandes problemas. Primero, ha sido la voluntad del pueblo nicaragüense por una segunda independencia del imperio norteamericano. La segunda, la resistencia del sandinismo como un partido que ha sabido defender la bandera nacional, la bandera de todo el pueblo, la soberanía y el decoro de este país. Y el tercer gran problema es la figura del comandante Daniel Ortega Saavedra, que es un prócer, ya es un revolucionario de nuestro tiempo, así como lo fue Sandino, así como lo fue Carlos Fonseca. Daniel es el revolucionario de nuestro tiempo, y su vocación imperialista lo ubica como enemigo número 1 del imperio, y por eso pues van a
a pagar lo que sea necesario en campañas de difamación contra Daniel. Pero decía el Che Guevara que el resultado se mide por los hechos. Y aquí los logros económicos, macroeconómicos, del gobierno sandinista dirigido, encabezado por el comandante Daniel Ortega hasta la fecha, son enormes y son día a día. Y por eso la voluntad del pueblo de apoyarlo a él en su gestión, ¿verdad?, presidencial, es tangible, es clara. Sí. Manuel, aproveitando que você está falando da questão econômica, eu pido a que você siga em esta direção e depois Jorge também haja algo na complementação sobre a luta econômica que é travada hoje dentro de Nicarágua diante de los ataques hechos por imperialismo, bem como a luta política que o governo de Nicarágua hace no enfrentamento à política imperial para que se derrote os Estados Unidos e se construa um mundo multipolar. Um mundo em que a autodeterminação e soberania dos povos efetivamente seja respeitada. Então, essas duas questões, uma lá econômica e outra as relações internacionais em torno do enfrentamento às imposições do Império e a construção de um mundo multipolar. Você abra, depois Roger, e não sei se Mergulhão abriu. Nosso programa tem a duração de 1 hora. Então, se pudéssemos trabalhar de maneira sintética para que possamos também fazer um encerramento sobre algumas questões práticas, por exemplo, sobre o canal que Lotino e Nicarágua estão fazendo, algumas questões assim, e talvez Mergulhão tenha alguma questão a mais a abrir. Claro, Pedro. Mira, de manera resumida, la gestión económica del gobierno del presidente Daniel Ortega a partir del 2017 está dirigida a logro en la reducción de la pobreza extrema, el sistema de educación, un sistema de educación inclusivo, gratuito, en todos los lugares del país, donde la matrícula desde la primaria, secundaria y universidad es abrumadoramente en este país. Y la salud, el sistema de salud, la mejor infraestructura de salud a nivel centroamericano. Aquí vienen costarricenses, aquí vienen hondureños, aquí vienen salvadoreños, hermanos de esos países, a utilizar nuestro sistema de salud. Y nuestra vocación revolucionaria, ¿verdad? Nuestra vocación centroamericana, nuestra vocación latinoamericana, con mucho gusto y placer de hermandad le abrimos las puertas a esos hermanos a que gocen de estos tipos de victorias que tiene nuestro pueblo. La red de infraestructura de carretera, que por más de 200 siglos habíamos estado desunidos prácticamente con la costa atlántica. Hoy es una realidad. Costa Atlántica, Costa Caribe, estamos unidos y estamos creando una red de infraestructura enorme en función de programas agroindustriales que generen más empleo, ¿verdad?, que generen más oportunidades. En fin, día a día, el reconocimiento del pueblo. No nos interesa que los norteamericanos ni la embajada norteamericana nos reconozcan nada. Nos interesa que el pueblo reconoce eso. Y prueba de esto es que en las recién elecciones municipales por todo el país, 153 posiciones a nivel nacional totalmente fueron ganadas por el Frente Sandinista. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de expansión de los niveles de electrificación del país del 99.9%. Casi el 99%, casi el 100% goza del tendido eléctrico y el agua potable, los servicios públicos, ¿ya? Son enormes avances. Y las carreteras que se hacen ayudan hasta cualquier comunidad campesina a generar un mejor nivel de producción. Y la movilidad interna económica
es mucho mayor, a pesar de la operación esa de desestabilización que montaron en el 2018. Entonces, eso es lo que reconoce el pueblo. No nos interesa que ni Soros, ni ningún magnate de ningún lugar, ni ninguno de esos agentes de cuello apretado, corbatita bonita de la Unión Europea venga a decir si estamos haciendo bien las cosas o no. Aquí las construye el pueblo. Y el reconocimiento que tiene el comandante Daniel Ortega es total. Igual la compañera Rosario Murillo, es total. Esa gente trabaja 24/7, 24 por 365 días al año. Y solo el que no hace nada, ¿verdad?, es el que está criticando. Entonces, Jorge va a explicarle a ustedes la dinámica de la pseudo-oposición. Un sinnúmero de oportunistas que saltan cuando ya el Frente Sandinista ya no está en el gobierno, ¿verdad? Ministros, viceministros, un sinnúmero de la clase media que de repente se quitan el sombrero de sandinismo en los 80 y se ponen el de la ONG y se ponen el sombrero de la democracia. Y también acuérdense ustedes que entre las operaciones ideológicas también ahí mucho participa la iglesia. Y entre esto, y el clero, y los sacerdotes, y la monja, y Jorge lo va a ampliar para no quitarles tanto tiempo. Muchas gracias. Eu quero dizer que o povo nicaragüense é muito religioso. 99% é religioso, mas uma terceira, um 33%, 35% dizem que são católicos, um 35% dizem que são evangélicos, outros 30% dizem que são cristianos sem denominação. Quer dizer que são cristianos, não se identificam como uma igreja. O povo nicaragüense tem uma religiosidade que é muito própria, muito própria. As celebrações religiosas, a Virgem Maria, tudo isso são nativas, mas isso não quer dizer que a gente se identifica com uma postura. As igrejas, hoje, as igrejas católicas estão vazias. Somente as beatas são aqui a igreja. Porque a gente ha visto com seus próprios olhos o que os curas fizeram durante o golpe de 2018. Eles participavam nas torturas, filmavam tudo, ou publicavam nas redes sociais, e tudo isso. A gente o ha visto. A gente sabe, a maioria da gente em Nicarágua sabe que a Conferência Episcopal pensa mais em Miami que no Vaticano. Também com respeito à oposição. A oposição em Nicarágua hoje não tem futuro, porque eles, toda a sua história, de 200 anos, ha sido dependente das potências estrangeiras. Não somente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, Jorge, permisso. O microfone que está sendo barulho. Sim. Graças. Graças, Manuel. Siga. Uma oposição que ha sido sempre dependente do estrangeiro, do império. Hoje eles deveriam pensar algo novo, mas é muito difícil, porque o Frente Sandinista tem políticas para tudo. O projeto político do Frente Sandinista, sim, é socialista, é um projeto de independência nacional, é um projeto de soberania, mas também é um projeto de todo o povo de Nicarágua. Quero dizer que há umas coisas que é muito importante que a gente as conheça fora de Nicarágua. Nós hemos feito uma das reformas agrárias mais radicais de toda
de toda a nossa região. Tá? A reforma agrária, e vocês no Brasil o sabem muito bem, todavia é uma assinatura pendente para nós povos. Uma das coisas, uma reforma agrária não é uma reforma socialista necessariamente, é uma reforma burguesa, mas nós somos muito poucos países que hemos logrado na América Latina fazer uma verdadeira reforma agrária. Nós produzimos 90% dos alimentos que consumimos. Isso não é normal num mundo que está sendo governado pelo neoliberalismo. É muito importante. Sim. Muito importante. Central. Sim, sim. Nós temos bancos privados e tudo isso, mas a oligarquia não controla os pontos estratégicos da economia real no país. 80% do emprego é criado pelo isso que em outros países é chamado o setor informal. Mas nós hemos, na Nicarágua, hemos empoderado economicamente todo esse setor, com políticas de associação, com políticas de ajuda técnica, financeira, e tudo isso. Se os bancos não somente querem prestar dinheiro para comprar telefones celulares, o Estado pode financiar a atividade produtiva dos pequenos, mas os pequenos organizados se podem converter não somente numa força social, não somente numa força política, mas também uma força econômica. Depois de 2018, a patronal nicaragüense ha organizado quatro lockouts patronais. Não han podido destabilizar o país. Ao contrário, eles se han tirado no pé. Eles mesmos se han feito dano, porque eles não controlam. São uma burguesia compradora. Eles compram caro no Miami e vendem mais caro em Manágua. Mas eles não produzem alimentos, não produzem coisas. A produção do café, a produção de carne, a produção de lácteos, a produção de granos, tudo isso está em manos dos pequenos na Nicarágua. Esse é o modelo de socialismo que nós implementamos e funciona. Muito do programa de López Obrador já é uma realidade na Nicarágua, mas ninguém sabe disso nos outros países. Temos muitos amigos que sabem isso, mas a maioria da gente não sabe. Tudo isso é guerra cognitiva. Isso é que tentamos fazer acá, trazer uma outra visão para justamente fazer a batalha de ideias, como dizia Martí, como dizia Fidel, isso que nós estamos falando. Então, eu queria agora, antes de fazer uma pergunta final e aproveitar para que vocês hacen os encaminhamentos também, não sei se Pedro tem algo a mais, para que reforçasse um pouco isto, dessa questão acerca do mundo multipolar, a presença de China, mundo multipolar, e a questão do canal Pacífico Atlântico, como está isso. Então, nós agradecemos a vocês. Não sei se Pedro vai falar alguma coisa, passamos a palavra a vocês para falar um pouco isso e encaminharem suas considerações finais. Mira, antes, eu queria que abrace também. Eu recentemente tenho leído
que lá Nicarágua hoje está na quarta posição, se eu não me engano, em la participação de las mulheres dentro do poder do Estado e no Parlamento. Porque há denúncias de la direita que se fantasia de esquerda, porque é a direita que abre-se isto, dizendo que as mulheres não têm espaço em Nicarágua. Então, gostaria que vocês também abraçem sobre essas questões, que, segundo os dados das Nações Unidas, Nicarágua é a quarta ou quinta, onde a maioria das mulheres têm espaço. Então, é isso, e estamos caminhando para o final, que vocês abram essas questões e depois finalizaremos nossas conversações. Graças, hermano. Manuel Roger. Bueno, relações com a multipolaridade. Nicarágua tem excelentes relações com Rússia, tá? Excelentes relações. Temos relações com China. Nós teníamos relações com Taiwán, porque os liberais, quando o PCLM perdeu as eleições em 1990, os liberais cortaram as relações com China e começaram as relações com Taiwán, que funcionaram bastante bem. Por uma coisa de unidade nacional, o FSLN não queria cortar as relações com Taiwán. Mas a história tornou madura o ano passado. Foi o momento de cortar com Taiwán e ter relações diplomáticas e comerciais com China. Estamos negociando o Tratado de Livre Comércio com China. Já temos aprovado um acordo se chama cosecha temprana. Tá? É uma espécie de pré-acordo antes do TLC. É um acordo que tem que ver muito com produtos agrícolas, tá? E alguns produtos industriais. Isso já está funcionando. E o canal, eu espero que o canal seja uma realidade, mas tem que ver também que o canal está sendo construído na prática. Já temos o dinheiro para 2 portos de águas profundas, um no Caribe, outro no Pacífico. Já temos as carreteras, a conexão terrestre entre a costa atlântica e o Pacífico de Nicarágua. Tá? Muitas dessas coisas, eu creio que vão ser materializadas na prática, tá? Através de projetos mais concretos, mas quando uma volta e mira para trás, como descobre que o canal praticamente é construído. Tá? Eu creio que é assim como vai funcionar. Outro tema sobre as mulheres. É incrível, tremendamente. Não somente que temos as mulheres são a maioria dos ministros no gabinete. Temos ministra de Defesa, ministra de Governação, tá? Temos ministras de Saúde, muito importantes ministérios. Tá? Temos a vice-presidenta. Todos os cargos de eleição popular devem ser 50% mulheres, mínimo. Tá? Mas isso não é tudo. A maioria dos cabeças de família são mulheres. O empoderamento das mulheres é enorme. Nós temos comissarias da mulher em cada municipalidade.
de Nicaragua. Tenemos una ley muy moderna contra la violencia contra las mujeres. Todavía tenemos problemas de femicidio, eso, especialmente no campo, no sector rural de Nicaragua, mas es increíble o que se ha avanzado. Eso, Nicaragua, o aborto es prohibido en Nicaragua. Todo aborto es prohibido, mas tem que pensar que para a absoluta maioria da população aqui em Nicarágua, a vida é sagrada, né? É sagrada. Isso não tem nada que ver se são católicos ou evangélicos ou não tem denominação. Né? A gente considera que a vida é sagrada, mas tem också que pensar que na Nicarágua nenhuma mulher ha sido, está na cárcel por hacer un aborto. Eso no existe. ¿No? Aquí en Nicaragua, o médico tiene que salvar la vida de la mujer y del niño. ¿No? Y va a hacer todo para hacerlo. O sistema de salud debe dar todo o apoio à madre e a toda a família da madre. O que eu quero dizer é que as prioridades podem ser diferentes. As prioridades das mulheres não são as prioridades que as NGO ocidentais, o feminismo ocidental prescreve para todo o resto da humanidade. Né? Temos que fazer uma discussão que as diferentes sociedades consideram são valores importantes. Né? O Frente Sandinista, creio eu, ha sido muito capaz de escutar ao povo nicaragüense. Independentemente das modas ideológicas e tudo isso. Há que estar, como dizemos em Nicarágua, pegado ao terreno, pegado à terra, né? Pegado a isso que passa no mercado, nas cidades, no campo, e tudo isso. Não sei se Manuel, si piensas agregar algo. Sí, yo creo que sí, Jorge. Ahí Manuel habla y después nosotros hacemos lo final. Muy bueno, muchas gracias por su presencia y nosotros le agradecemos mucho. Manuel. Muchas gracias por invitarnos y un saludo del Centro Regional de Estudios Internacionales. Me parece que tendríamos que hablar un tanto luego, en otra oportunidad, sobre el advenimiento, ¿verdad?, de este nuevo orden mundial, sobre Habla, Manuel, sobre la cuestión de la orden mundial para hacer el encerramiento. Está bien, entonces miren, ustedes entendemos todos que hay un declive del occidente colectivo, ¿verdad?, de ese poderío, de esa hegemonía anglosajona que ha venido teniendo todo un dominio, sobre todo militar, económico, financiero, a nivel global, sobre todo después del 44, cuando se erige el sistema Bretton Woods. Pero a partir de una década y unos cuantos años atrás, el declive del sistema unipolar ya es más claro. Hay un sistema multipolar que se está gestando, la operación especial militar rusa que realiza en Ucrania está golpeando los cimientos de ese sistema unipolar que pretendía asegurarse una pax americana por todo un siglo más. No solo se trata de la guerra en ese país que se llama Ucrania, se trata de un cambio sistémico, de un cambio en el sistema de seguridad colectiva europea, de un cambio en el sistema de seguridad global, ¿verdad? Rusia ha golpeado la mesa y en esta coyuntura
se ha gestado un sistema de alianza estratégica donde no solo la alianza es entre países, sino entre civilizaciones, entre zonas continentales muy importantes. No es Ucrania lo importante aquí, lo importante es el cambio sistémico. La guerra de Rusia no es contra Ucrania, es contra la OTAN, que ha venido avanzando a los espacios fronterizos rusos, amenazándolo con golpes sorpresivos, como los que pudimos observar en el 41, con la guerra relámpago de Hitler y sorpresiva de la Unión Soviética, que le causó 26 millones de víctimas. Ahora hay una alianza estratégica de civilizaciones como es la eslava rusa, como es la China, como es junto con la India, donde toda una parte de Euroasia y la construcción de una gran Euroasia se están gestando. Entonces, hay un declive que todo el mundo lo está presenciando. El gigante de papel, como decía Mao Zedong a los Estados Unidos, que estaba ligado su poderío sobre el papel del dólar, también está quedando rezagado por esa lucha enorme de divisas que existen ya. Ya no solo se trata de que la maquinita esté imprimiendo, ¿verdad? Hemos visto cómo durante y después de la pandemia y ahora con la guerra en el plano europeo, sigue imprimiendo y facilitando millonadas de dólares, 104 mil millones de dólares para Ucrania, que ni los propios pueblos del occidente pueden ellos acceder. Están teniendo una crisis profunda económicamente. Hoy perdió Alemania y perdió Alemania ante Costa Rica. Solo me recuerda las palabras que Annalena Baerbock, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que mientras los pueblos de Europa estén levantándose, ¿verdad?, por la ausencia del gas, pues otros estarán tal vez un poco más tranquilos viendo el fútbol en otros lados de la tierra. Y esa pérdida de Alemania, ustedes, o sea, quien conoce el fútbol, pues ha sido una gran sorpresa la derrota de Alemania, ¿verdad? Y me parece a mí que está relacionada con la decadencia moral de esa sociedad, que está siendo castigada por una política imperial. Los norteamericanos están utilizando a la pobre vieja Europa para sus fines de lanzarlas contra Rusia. Ahí los están castigando con altas tarifas, con serios recortes de luz, de energía. En un supermercado el producto que más se vende es trozos de leña, ¿verdad? Entonces, ese primer mundo que conocimos, esa supuesta Unión Europea, está siendo también golpeada, que vamos a ver una fractura más seria, mientras que los BRICS están resaltando en estas latitudes y a nivel global se espera mucho de los BRICS. Brasil ahí tiene mucho que dar. Nosotros estamos con mucha atención viendo la llegada del presidente Lula a Brasil, ¿verdad? Porque en esta etapa de gestación multipolar, el multilateralismo va a tener mucho que ver. Los bloques multilaterales van a tener mucho que ver, que son componentes, van a ser actores que en un tanto van a modificar la estructura hegemónica que tiene el occidente colectivo por todo el planeta. Entonces, esto es para nosotros una coyuntura que estamos al tanto. Nadie puede negarle el derecho a Nicaragua a construir su canal, ¿verdad?, cuando nosotros definamos por dónde y con quién lo vamos a hacer. Sobre todo que los años de lucha que lleva nuestro pueblo enfrentando al imperialismo nos da la razón, y para seguir luchando y para seguir insistiendo en lo que nosotros creemos que son nuestros derechos. Pero algo muy importante, y es que lógicamente, y nos han dicho muchos programas que nos han invitado a nosotros como Centro Regional de Estudios Internacionales, que muchos no conocen de nuestro país, ¿verdad? Y que muchas cosas que nosotros hacemos como actos soberanos políticos internos
se debe comprender como esos pasos acertados y de victoria que el proceso de lucha permanente nos ha dado a nosotros para poder a nosotros desarticular la fuerza viva títeres del imperialismo local en nuestro país, que en cualquier país de Latinoamérica existen. Esas fuerzas contrarrevolucionarias, esas fuerzas antipopulares, esas fuerzas oligárquicas, esas fuerzas religiosas, ¿verdad?, manipulantes de la sociedad, siempre van a existir. En Nicaragua, aquí eso se ha golpeado muy fuerte. Por eso es que nuestra soberanía, ¿verdad?, es tangible, y no nos preocupamos por nadie de una clase que crea que se diferencia de la popular, tenga que aquí ocupar puestos de dirección de un pueblo tan luchador como el nuestro. Sandino decía que solo los obreros y los campesinos llegarán hasta el fin, ¿verdad? Y nuestros obreros y nuestros campesinos, nuestra juventud revolucionaria, las viejas generaciones de sandinistas revolucionarios, pues no hemos llegado al fin, porque la lucha no termina, la lucha continúa, pero seguimos un proceso de lucha permanente. Nosotros le agradecemos desde el Centro Regional. Nosotros semanalmente tenemos programas sobre análisis militar sobre la situación en Ucrania. También tenemos programas por YouTube y también tenemos programas, un nuevo programa a partir de enero sobre la guerra secreta norteamericana a través de sus agencias contra Latinoamérica, que también nos gustaría de alguna manera poder compartir con nuestros hermanos de Brasil. Les deseamos todos los éxitos posibles en esta nueva oportunidad de gestión, ¿verdad?, para el pueblo y por el pueblo brasileño. Aquí queremos mucho al pueblo de Brasil. Los brasileños nos han acompañado mucho en la década más difícil de los 80. Tuvieron organizaciones de compañeros brasileños que estuvieron aquí en los cortes de café, en la defensa de la revolución, en las brigadas populares de salud, y que con mucho recuerdo lo recordamos y extrañamos. Muchas gracias, Manuel. Antes de Pedro encerrar, quería agradecer en nombre de Cotidiano News nuestro olhar, nuestra visión de América Latina, que siempre hacemos hoy, la presencia de ustedes, y estaremos siempre acá disponibles para ustedes colocarem, plantearem sus questões, sus contestações, su visión. Acá o Cotidiano está preocupado em fazer uma América Latina soberana, uma América Latina unida à Pátria Grande. E a Pátria Grande passa necessariamente pela Revolução Feminista, passa necessariamente por Nicarágua unida e fuerte com todos os pueblos do mundo. Muchas gracias a ustedes, Pedro. Mira, eu estive em Manágua em 89, na festa do 10º aniversário. Eu estava lá. E a força, em aquele período muito difícil, e ouvindo ustedes, quando habla, Manuel, de la unidade de los campesinos e los obreros, esta a direção. E ustedes temos muito a aprender com ustedes acá no Brasil, e não somente no Brasil, mas nossos latino-americanos e caribenhos, e a defesa de nossa soberania, de nossa dignidade, de nossa autodeterminação. Solamente nós outros temos a capacidade de decidir nosso destino, de fazer com que nossa vida seja efetivamente digna e soberana. Então, temos muito a aprender com vocês, e solamente agradecer por estar aqui com nós outros, como Luiz Mergulhão falou. Temos outras oportunidades de seguir charlando, hablando e aprendendo com vocês que travam a luta, que travam a batalha, e desejamos pleno êxito e muita força na revolução, e na frente sandinista, e no governo de presidente Daniel Ortega, e na vice-presidente Rosário Murillo, e ao povo nicaragüense. Força, e estamos juntos acá, sempre com vocês.
Um abraço a todos, muito obrigado, pessoal do Cotidiano News que assistiu, está assistindo e vai assistir esse programa. Não esqueça de colocar aqui o gostei, de compartilhar com os amigos. É um espaço que a gente precisa utilizar, reutilizar e reproduzir para que a gente continue fazendo essas polêmicas, fazendo a batalha de ideias e construindo uma pátria grande, uma pátria unida, uma América Latina soberana e socialista. Um grande abraço para vocês, Jorge, Manuel, Pedro, um abraço para todos. Manuel, Jorge, e Mergulhão, um abraço a todos e seguimos juntos. Seguimos juntos. Um abraço. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias, compañero. Foi, Pedrão? Comandante, o nosso... vamos sair, né? Não, vem cá. Eles já saíram? Nós estamos no ar. Tá bom. Veja só, o tempo não, tá bom, nosso foi além, né, 1h20, mas eu acho que, efetivamente, uma aula sobre a Nicarágua, principalmente diante de tantas... da contra-informação. A contra-informação ela tem um papel terrorista, e é assim que é feito contra a Nicarágua, contra Cuba, contra a Venezuela, principalmente esses 3 países que cumprem um papel de enfrentamento, porque cada um com a sua característica. Por exemplo, ao mesmo tempo que as mulheres são empoderadas, que 50% é obrigatório nas eleições e em qualquer poder, o aborto é proibido no país pela cultura religiosa deles. Então, é algo, como ele disse, o povo nicaragüense tem que ter soberania para decidir o que fazer, né? Não, foi muito bom, então eu espero que o pessoal aqui, agradecendo a participação de todos, que o pessoal compartilhe, ative aí o sininho, coloque o gostei, que é muito importante que a gente mantenha, como eu disse, esse espaço e compartilhe com os amigos para que justamente a gente tenha mais e mais ouvintes, né? Foi um prazer, Pedro, prazer, pessoal. Um abraço. Quinta-feira que vem nós estamos aqui fazendo um novo giro, ou então fazendo uma nova entrevista. Um abraço a todos. Até logo. Boa noite, Pedro. Um abraço, pessoal. Tchau, abraço.